NED Unifenas apresenta Aprender Pode. Olá, caro ouvinte! O curso de Pedagogia da Unifenas preparou para você uma série intitulada O Mundo Real da Leitura e da Escrita, Desafios e Possibilidades. Eu sou a professora Mônica Fernandes e estou aqui com algumas acadêmicas convidadas do curso de Pedagogia para o debate de hoje. A Heloísa, Aline Guimarães, Larissa Oliveira e Carol Sabino. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu gostaria de começar com a Heloísa. Heloísa, para se alfabetizar uma criança, ensinava-se por etapas. Primeiro as vogais, depois as consoantes, as sílabas, as palavras e, por último, os textos. Ensinando dessa forma, percebeu-se que as crianças tinham graves problemas de interpretação de texto, pois não entendiam o funcionamento da escrita. Então, se não devemos começar a ensinar por vogais, por onde começar? Então, Mônica, segundo os referenciais, não devemos começar por vogais, e sim pelo complexo, por textos, trabalhando com diferentes gêneros textuais. A partir desse contato, com diversos textos, as crianças começam a elaborar hipóteses de como funciona a escrita, vendo a importância que ela tem no meio em que elas vivem. Portanto, devemos considerar sempre a perspectiva de que a criança aprende. Dessa forma, a criança constrói as regras da escrita, ou seja, ela é alfabetizada e ainda entende para que serve um texto, sua finalidade e sua linguagem. Olha que interessante, Heloísa. Então, se a gente comparar com o aprendizado da fala, acontece a mesma coisa, né? A criança também aprende do complexo para o mais simples. Isso mesmo. Né? Então, o mesmo processo acontece na escrita. Isso que o professor precisa entender para que ele possa alfabetizar letrando. Muito bem. Aline, como que o professor deve trabalhar para que os alunos escrevam com competência? Então, Mônica, para os referenciais, o objetivo da escola é formar escritores competentes, que sejam habilitados para produzir textos coerentes e organizados. Para que isso seja possível, a escrita deve ter sentido para o aluno, ter um objetivo e acontecer em uma situação real. Por isso, o professor pode fazer com que o aluno escreva para diferentes tipos de ocasiões. Por exemplo, escrever para um jornal, explicando a linguagem adequada para escrever um texto de jornal, ou escrever uma carta. Entre outro exemplo, o aluno pode ter contato com diversos tipos de escrita, sabendo qual momento usá-la. Olha, muito interessante isso que você falou, porque isso tira um hábito que acontece muito na escola, que é a cópia. É verdade. Quanto menos o aluno copiar e escrever com competência, aí sim ele vai aprender a escrever de verdade, né? Isso mesmo. Larissa, e como o professor pode ajudar o aluno a desenvolver o hábito de leitura? Segundo os parâmetros curriculares nacionais da língua portuguesa, o professor deve incentivar a leitura diária, com textos diversificados, levando os alunos à biblioteca para escolher os livros que querem ler, pois não se formam bons leitores se ele não tem um contato íntimo com o texto. O professor também deve ler para as crianças todos os dias. Ele pode preparar contação de histórias para as crianças, para que elas se encantem pela história. E o principal, o professor deve ser o exemplo para os alunos. Ele deve ser apaixonado pela leitura, contando para as crianças o livro que ele está lendo. Nas aulas de biblioteca, o professor deve escolher um livro e ler também junto com eles. Excelente, concordo com tudo que você disse. É só assim mesmo, só lendo é que a gente vai ter o hábito de leitura. É isso né? E isso tira aquela coisa de fazer ficha de leitura, não é? De ler por obrigação. E isso só afasta as crianças da leitura, né? Não vai desenvolver o hábito de leitura nelas. Muito bem. E agora, para finalizarmos nossas perguntas, eu gostaria de saber da Carol quando e como devemos trabalhar a ortografia com as crianças, Carol? Então, Mônica, quando a criança tiver dúvida no momento em que ela está escrevendo um determinado texto, o ensino da ortografia deve ser feito segundo os parâmetros curriculares, de modo que as crianças possam conhecer as regularidades ortográficas, quando há regras, e as irregularidades, quando elas não estão presentes nas palavras. O professor pode trabalhar com o uso de dicionário para resolver dúvidas ortográficas e trabalhar com diferentes textos, visando ver nos alunos as suas dificuldades.
O ensino de ortografia não pode ser mecânico, com exercícios repetitivos. Ele deve ser feito de modo vivo, à medida que a criança tem dúvida. Excelente, é isso mesmo, porque alguns professores entendem que a ortografia vem primeiro, então eles se preocupam muito com esses exercícios de repetição, porque só acham que a criança aprendeu a escrever se ela escrever corretamente. A grande questão é que ela precisa entender como que acontece o processo de escrita. A ortografia vem depois. Com muita leitura, né, com contato com diversos tipos de texto, ela vai conhecendo as regras, ela vai vendo como uma palavra é escrita, e aí sim ela vai aprendendo a ortografia. Então é perfeita a sua resposta, né, quando ela tiver dúvida. Isso, acabando com os exercícios repetitivos, né? Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada a todos vocês pela participação no nosso debate. E você, educador, que acompanha nosso programa, aguarde! Em breve teremos mais um programa da série O Mundo Real da Leitura e da Escrita, Desafios e Possibilidades. Até a próxima!